Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Amém? Então, queridos e amados irmãos, antes de nós começarmos o nosso culto, de fazermos uma oração para iniciarmos, eu gostaria que você que está assistindo, você possa curtir esse vídeo, você possa ativar no sininho e possa também compartilhar com os seus amigos para que todos possam ter a palavra, receber a palavra e ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Oremos então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença para Te louvar, para Te bendizer, para exaltar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Papai querido, eu quero, Senhor, ainda Te pedir que no decorrer deste culto, Senhor, a Tua presença seja real, o Teu Espírito Santo seja real em nossas vidas e todos aqueles que receber essa palavra possam ser transformados por Ti, possam ser edificado por Ti, possa ser abençoado. Pai, é no nome de Jesus que eu lhe peço a cooperação do Seu Santo Espírito, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Gostaria também já com vocês de fazer uma leitura na palavra do Senhor, no Salmo de número 23, para a glória do Senhor. Pegue a sua Bíblia, se você não estiver aí próximo da Bíblia, você poderá acompanhar no vídeo, amém? Salmo de número 23, para a glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra, o título diz, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Que nos faz saber que o Senhor é o nosso pastor. Significa isso dizer que Ele cuida de nós. Amém, Jesus? Ele nos dá o melhor dos alimentos, Ele nos leva a água tranquila, Ele nos refrigera a alma. Isso é glorioso, nós termos isso na nossa mente, e é por isso que nós devemos adorar e servir e glorificar somente esse Deus, porque somente Ele faz isso por nós. Glória a Deus. Amém, Jesus? Que essas palavras continuem falando no seu coração. Glórias a Deus. E neste momento nós já estamos passando para o nosso grupo de louvor, que estará louvando ao Senhor com alguns cânticos. E eu convido você para que louvem junto, para que adore ao Senhor, porque é nisso em que nós seremos abençoados. Glórias a Deus. Com vocês então, o grupo de louvor. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar o seu coração.
posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover.
Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Hinos maravilhosos que os nossos irmãos acabaram de louvar. Eu tenho certeza que você também se alegrou com esses hinos maravilhosos. E neste momento, meus queridos e amados, nós já estamos passando para o nosso querido irmão que estará ministrando uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Glória a Deus. E então com vocês o nosso irmão cooperador, Jonatas, para a glória do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Hoje nós faremos umas reflexões sobre uma parte do Sermão da Montanha, pregado ali pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Amém? Leiamos a partir do verso 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos, amado e soberano Deus. Abre-nos, Senhor, nossas mentes, nossos corações, nosso entendimento para a sua santa palavra. E dê-nos, Senhor, disposição para aplicá-la em nossas vidas. Que nós possamos te servir de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e nosso entendimento. Que possamos, nosso Deus, viver essa palavra intensamente e verazmente. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. O assunto hoje, então, irmãos, é sobre Deus e as riquezas. Nós estamos tratando sobre o Sermão do Monte, né? E nós temos que entender que esse Sermão do Monte foi dirigido especificamente aos cristãos. Amém? Jesus estava falando com os seus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quando nós lemos esse versículo 22 sobre os olhos, lâmpada do corpo, olhos bons, olhos maus, tem muitos que interpretam dizendo ser algo positivo, né? Nós temos que ver a vida com os olhos positivos, não é isso que está sendo dito aqui. Tá? Então nós temos que espiritualmente ser discernido essas passagens, né? Não naturalmente. Amém, irmãos? Para começarmos, eu queria dizer que existe uma associação. Por que eu li essas três passagens, né? Normalmente a gente lê elas separadas, mas elas existem vinculadas. É isso que eu gostaria que os irmãos tivessem. Existe uma associação quando Jesus ele aborda a questão aqui dos tesouros que nós acumulamos na terra, os tesouros que nós acumulamos no céu, que isso vai determinar onde o meu e o seu coração está pegado. E depois ele fala dos olhos, que podem ser bons ou maus, segundo o nosso coração, onde nosso coração está depositado o tesouro. E como conclusão disso, ele vem falar que afeta os nossos pensamentos e as nossas decisões ao falar que nós temos que servir a esse nosso Deus. Então a passagem ela é uma só. É importante vermos que quando Jesus ele narra inclusive nessa sequência. E é isso que nós vamos entender um pouquinho mais no detalhe. Irmãos, Jesus ele começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele dá alguns argumentos do porquê não acumularmos esses tesouros sobre a terra. Ele fala sobre a traça e a ferrugem que corrói,
E depois ele fala sobre o ladrão. Olha que interessante, irmãos. O Senhor Jesus está falando para nós aqui, para nós, que as coisas desse mundo, como tudo aquele o que nós temos nesse mundo, eles têm até um começo, mas não tem fim duradouro, porque a traça pode corroer, pode consumi-la, né? E a ferrugem pode corroê-la. Então, isso quer dizer o que para nós espiritualmente, irmãos? Isso quer dizer para nós o seguinte, que nesse mundo, como que a gente pode interpretar espiritualmente? Nesse mundo as coisas podem até dar-nos uma satisfação inicial, mas elas não são duradouras. Elas vão deixar de existir, elas não vão ser suficientes nem para mim, para você. Essa satisfação, ela é temporária. A traça e a ferrugem vão acabar corroendo. E se nós colocamos nossos corações nisso, nós não seremos satisfeitos. Amém, irmãos? E por isso que Jesus ele fala o seguinte, se nós abrirmos, vamos abrir juntos, em 1 João, capítulo 2, que fala o seguinte, verso 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Está sendo dito o seguinte, que o mundo ele vai terminar, ele vai passar. A vontade de Deus é que permanece eternamente. Esse mundo, então, ele não é suficiente para satisfazer nossos intentos e desejos dos nossos corações. Ele é passageiro, irmãos. E nós também podemos ver também, em 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, que ele diz o seguinte, Pedro escrevendo o seguinte, vamos ler a partir do 13, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha que bênção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Atentem-se aqui, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está falando exatamente, concordando exatamente com o que o Senhor Jesus pontuou para nós. A corrupção das paixões. E realmente ela se consome, ela se deteriora, ela é uma corrupção. Então isso nós vemos que as coisas que nós estamos muitas vezes, nossos tesouros nos apegando, se eles forem materiais, isso não perdurará. Então, esse olhar de uma forma mais negativa, e uma forma olhando também a questão de coisas que a gente temporariamente tem prazer, e elas se esvaem. Mas Jesus também faz menção a um outro argumento. Ele fala que além da traça e da ferrugem, ainda há o ladrão. E esses ladrão roubam, escavam e roubam. Faz menção ao quê, irmãos? O que a gente pode associar a isso? Nós podemos associar àquilo que a gente perde repentinamente. Um exemplo, nós podemos estar aqui super saudáveis, de repente, do nada, nós podemos perder a nossa saúde. E a tal ponto de podermos até morrer. Então foi roubado de nós a nossa saúde. Exemplos de negócios mal sucedidos, que de repente você fez um investimento e você estava bem financeiramente, de repente, de uma hora para outra, isso foi tudo a perder. Né? Nós estamos vivendo um momento, acho que onde o coronavírus, para algumas pessoas, vinculou essas duas situações. Né? Algumas pessoas foram afetadas economicamente em seus negócios e ainda há aqueles que ainda perderam sua vida, sua saúde repentinamente. Então, irmãos, é isso o que o tesouro deste mundo pode nos oferecer. Nada além disso. E aí, o que o Senhor Jesus vem falando para a gente? Ele fala lá no verso 20. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. É aqui que nós temos que depositar o nosso coração, irmãos. E aí eu falo para os irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, quando você quiser investir e depositar o seu tesouro, você não vai colocar lá no banco, no Itaú, no Bradesco, sei lá, Banco do Brasil, você vai colocar nos bancos celestiais. É isso que ele está falando.
Qual é o seu tesouro? Onde você está colocando o seu tesouro? É lá nesse banco celestial, né? Ou são aqui nos da terra? Ele está falando que o mundanismo que atinge a gente de forma sutil, ele não vai ser suficiente para mim e para você, irmãos. Ele está falando que o materialismo, ele é ateu. Ele não nos permite estar servindo ao nosso Deus. E aí faz também nos remeter à questão da peregrinação. Se nós estamos mesmo andando nessa terra como peregrinos, como forasteiros, onde nada do que temos nesse mundo é suficiente para nós, onde nós temos saudade da pátria celestial e é lá que nós temos que estar focado. E Jesus, em várias partes aqui desse sermão, em outras parábolas, ele fala disso, de nós estarmos focados no reino celestial. Né? Aquela passagem que fala para nós fazermos amigos com o dinheiro, né? com a riqueza de origem iníqua. Então esse deve ser o nosso foco, porque olha só, irmãos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? E aí, irmãos, aí a gente vai para o lado mais positivo. Olha que interessante. Em 1 Pedro, capítulo 1, a gente já leu 2 Pedro, agora vamos dar uma olhadinha. Em 1 Pedro, capítulo 1, que ele vai falar o lado mais positivo. Tá? Vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, e assim vai. Irmãos, ele está citando aqui, Pedro está citando que nós temos reservado para nós uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, irmãos, que está reservada para nós lá. E por que ela é duradoura, diferente dos terrenos, né, dos tesouros terrenos? Porque quem é o guardião, meus irmãos, dessa herança? É o nosso próprio Deus. Ele que é imortal, Ele que é eterno, é Ele quem é o guardião desse nosso tesouro, dessa nossa herança. Então que nós possamos, irmãos, colocar os nossos corações, quando Jesus ele faz menção lá, ele está falando a uma ação. Ele está falando o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se você tem depositado o seu coração naquele tesouro, né, é onde vai estar o seu coração ali. Então essa é uma ação que nós temos que ter clara para nós. Qual dos tesouros, o que é realmente precioso para mim? Amém, irmãos? E aí, Jesus, vamos dar uma olhadinha lá no verso 24, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Quando nós falamos sobre servir, é algo bem forte, irmãos. Estamos falando de servir. Estamos falando de entrega. É um grande envolvimento. Amém? E isso nos faz pensar o seguinte, que o nosso coração vai afetar, conforme onde está meu coração, vai afetar a minha decisão. Eu preciso ter isso em mente. Que conforme onde está meu coração é o que eu vou decidir, eu vou servir a Deus. E como nós temos feito isso? Vamos dar uma olhadinha, porque o servir está associado então ao que eu amo. Né? Então, o que o meu coração efetivamente tem amado? Qual o verdadeiro tesouro? Então aquilo que eu amo vai definir a quem eu vou efetivamente servir. Então eu gostaria de abrir com os irmãos, em João, e ouvir novamente as palavras do nosso amado Senhor. Amém? Em João capítulo 3. A partir do verso 19. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aqui, irmãos. Onde está o coração? Amaram mais o quê? Porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo exatamente, irmãos, que o que é estar, né? Olha só, ele fala assim, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Então, quem nós estamos amando? E aqui está falando dele, amar a ele, amar a pessoa do Senhor. E é interessante que aqui ele diz que aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, ele é essa luz. Em 1 João, ele também diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. O Senhor Jesus é essa luz, né, irmãos? Para a qual, inclusive, quem pratica a verdade se aproxima dela. Quem pratica a verdade, praticar a verdade é diferente de praticar o bem. Não é fazer boas obras, é praticar a verdade, é Cristo que está sendo feito menção aqui. Ele é mencionado 2 vezes, ele como luz e ele como verdade. E em cima disso, irmãos, nós podemos agora avançar para os próximos versículos, com esse conceito já colocado, de que ele veio, que nós temos que amar a luz e praticar a verdade. Agora nós avançamos para os próximos versículos, né? Porque tem aqueles que não aceitaram a luz, rejeitaram a luz. E isso o que gerou neles? Trevas. Então, com isso a gente avança aqui para o verso 22, que fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será... bons, né? Todos os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmão, Jesus está usando aqui a ilustração, né, de um olho, para dizer o quê? Qual a forma como a gente vê as coisas, né? Como nós encaramos as coisas. Muitas vezes, irmãos, a gente pode estar, nossos olhos, né, pode estar bons ou maus. Mas o que quer dizer esses olhos bons ou maus? Só tem 2 maneiras de a gente encarar a realidade do mundo, da vida. Com os olhos bons ou com os olhos maus. Aqueles que têm os bons olhos são cristãos. São olhos espirituais, aquele que tem uma visão espiritual. A visão dele não é turva, a visão dele não é dúbia. Diferente de quem é mau, a visão dele está embaçada, há uma confusão, ele não tem precisão. Isso tudo por conta dos próprios desejos nossos. Então, o que nós temos desejado? Se a gente reparar, irmãos, aquele coração que se apegou a um tesouro terreno, ele vai ser esse olho mau que vai redundar no seu corpo como trevas. Esse mesmo tesouro, esse mesmo coração que o tesouro não era luz, né, que o tesouro não era Cristo, efetivamente, ele vai redundar em trevas. E aí, irmãos, e o coração, aquele coração que se apegou à herança imarcessível, incorruptível, os seus olhos também serão bons. Os olhos, está sendo feito menção ao pensamento, a maneira como eu vejo. Então eu vou passar a ver da forma certa, eu vou passar a ver espiritualmente com os olhos de Deus. E aí a nossa visão, ela não estará turva e ofuscada pelo mundo. E isso, irmãos, tem que ser tomado com grande preocupação. Porque Jesus, ele fala, olha que interessante no verso 23, no final do verso 23. Porque ele diz o seguinte: porquanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha que interessante. Ele está falando sobre os bons olhos, né, que vão iluminar, e ele está falando dos maus olhos que levarão a trevas. Ele só deu 2 situações. Porém, aqui ele faz um paralelo diferente. Está falando de uma luz que há em ti. Caso a luz que há em ti sejam trevas. Sabe o que faz menção a isso, irmãos? É o seguinte.
é aquele que crê, ele acha que ele tem a luz. É aquele que está voltado às coisas de Deus, ele fala de Deus, ele frequenta a igreja, ele louva. Só que, na verdade, o que está sendo dito aqui, Jesus está apontando, que essa luz não é dele, essa luz é própria. Olha só, a luz que há em ti, essa luz não é de Deus, essa luz não é Cristo, essa luz é própria dele, ele acha que ele serve ao Senhor. Mas, na verdade, o coração dele já está apegado aos terrenos, tesouros terrenos. Isso levou ele a acreditar, por ele estar presente na igreja, por ele estar ali frequentando, adorando, falando sobre Deus, ele está enredado, enganado, achando que ele é luz, que ele reflete luz, que ele ilumina. Mas a verdade é que ele está enganado. E se realmente constatar que sejam trevas as luzes que há em ti, olha o que Jesus alerta de Cristo, que grandes trevas serão. Olha que interessante, irmãos. A gente encontra aqui, vamos ler comigo, em Lucas capítulo 21, o Senhor Jesus dando um alerta sobre exatamente a mesma coisa, irmãos. Olha que interessante. Lucas capítulo 21, a partir do verso 34. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmão, sabe o que Jesus está dizendo aqui? É o seguinte: acautelai-vos, tome cuidado. Porque, olha como faz menção ao coração, irmãos. Tudo está interligado. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Olha que interessante. Não é diretamente com a orgia, não é diretamente com a embriaguez e nem com as preocupações desse mundo, irmãos. É com as consequências disso. O que está querendo dizer para nós, irmãos, a gente às vezes não... A orgia diretamente, o cristão, tá? Não tenho relações ilícitas, né? Não cometo atos sexuais ilícitos, eu não bebo a minha cerveja, mas na verdade você não está percebendo. Mas o tesouro desse mundo está te enredando. E aí as consequências da orgia são você sem perceber, você está envolvido em coisas, em algumas situações mais sensuais. Você está se permitindo em momentos ou viver locais, contato com pessoas que também têm esse tipo de pecado. Então são as consequências da orgia, não a orgia diretamente. E aí a gente está envolvido com pensamentos, com as coisas que estão nos embriagando, né? Então a embriaguez não é propriamente dita somente, não é somente um álcool, uma bebida que vai te tirar do bom senso. Então às vezes você está cogitando, Jesus chegou para Pedro e falou para arreda-te de mim, Satanás, porque cogitais das coisas dos homens. Se nós estivermos permitindo pensar nas coisas dos homens, nossa mente está sendo ali embriagada com as coisas do mundo. Amém? E aí, Jesus fala para nós também nos preocuparmos, não ficarmos com o coração sobrecarregado das preocupações deste mundo. Exatamente isso que a gente está comentando aqui, as preocupações desse mundo são mais sutis. Jesus, ele alerta sobre a nossa expectativa que nós temos que ter sobre esse mundo, né? Nossa satisfação em Deus tem que ser no máximo ele oferta para nós, ele promete para nós, olha só quão pouco, irmãos, nós deveríamos estar satisfeitos. Ele promete para nós, se estivermos vestidos e com o que se comermos. Nós temos muito mais do que tudo aquilo que Deus prometeu para nós, mas nós estamos muitas vezes envolvidos com foco nesse mundo que vai ser destruído. E aí volta aquela pergunta sobre a nossa peregrinação e sermos ou não forasteiros. Nós estamos apegados a essas coisas desse mundo ou não? Tudo que será destruído, não faz menor sentido nós focarmos nessas coisas. Então, os olhos estão iluminados com as riquezas de Deus. Então, você está com os olhos voltados a Deus, então todas aquelas verdades da região celestial vai encher o nosso coração. Então, nós não teremos mais apego a essas coisas. Mas, sutilmente,
nós podemos cair. Jesus ele fala o seguinte, no 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, nós temos que estar totalmente vigilantes. Esse olho também, esse olho bom, também tem que estar fitado no Senhor e em vigiar se de repente nosso coração está se desviando. Nosso coração não está mais apegado ao verdadeiro tesouro. E aí, vigilantes a todo tempo. E como? Qual que é o processo? Como estar vigilante? Orando, buscando ao Senhor constantemente. Senhor, mostra como está meu coração. Fazer um autoexame. Sonda-me, Senhor, meu coração. Porque se meu coração estiver desvirtuando, eu vou ser pego de surpresa. Olha o final do 34. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Você pode ser pego de surpresa, irmãos. E aí no final, pensa a gente lá, com a minha luz, né? Jesus disse lá, se a sua luz que há em ti, eu estou lá, buscando a Deus da minha forma, dizendo, Senhor, Senhor, né? E ele vai chegar na nossa cara, já pensou, você pega surpresa, e ele fala assim, eu não vos conheço. Irmãos, é assustador essa expressão. E eles se assustaram quando Jesus falou isso, né? Porque eles não criam. Eles falaram, mas Senhor, eu fiz, eu aconteci, em teu nome fizemos. Mas eles foram pegos de surpresa. Então, o alerta aqui, irmãos, é para nós avaliarmos realmente o nosso coração. A gente pode estar sendo enganado, acreditando que nós estamos guardando nossos tesouros lá celestiais, e na verdade nosso coração pode estar pegado aqui às coisas, e sutilmente nós estarmos enredados. Essa é uma grande mensagem que Jesus quis trazer no Sermão do Monte. Porque os nossos olhos, irmãos, eles vão falar da nossa forma de ver as coisas, da minha opinião. Quantas vezes a gente está ali focado em manter a minha opinião, e a gente racionaliza nossas vidas. Às vezes a gente eu não roubo, eu não assassino, eu não roubo, mas eu nego imposto quando eu vou fazer declaração de imposto de renda. Então, aí eu estou achando que eu estou bem, mas na verdade, meu coração está pegado às coisas desse mundo. Por que eu faço a sonegação de imposto? Porque realmente eu preciso o meu foco é nos bens materiais. Quantas outras coisas sutis tem roubado a gente tem justificado para nós mesmos. Isso é a minha luz, mas na verdade, que são trevas, como disse o Senhor no verso 24. Voltando lá para o nosso trecho, irmãos, para a nossa passagem. Eu queria fazer menção, mais um detalhe. Paulo, ele cita em 2 Timóteo 4,10, vamos abrir lá, o exemplo de um irmão que acabou abandonando a ele. Fala o seguinte, 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Enfim, o que aconteceu com esse irmão? Você acha que ele foi uma coisa repentina, irmãos? Não foi repentino. Foi progressivo. Demas ali se permitiu ser envolvido por várias sutilezas desse mundo, desses tesouros terrestres, e ele foi aos poucos sendo enredado com as consequências. E como ele amou o presente século, ele caiu, não foi nas consequências da orgia ou da embriaguez, ele caiu nas consequências das preocupações desse mundo. Então, nós estamos muito focados, irmãos, será que nós estamos muito focados nas preocupações desse mundo? É devido, o cristão vive aqui, né? Nós vivemos nessa terra, estudos, trabalhos, mas o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, ele tem roubado seu coração? Esse é o real tesouro? Ou você tem feito isso, né, porque realmente é uma necessidade? Então, o coração vai fazer toda a diferença. Não é a quantidade de bens que eu tenho ou que eu não tenho. É o quanto o meu coração está efetivamente ligado e apegado a esse tesouro. Amém, irmãos? E agora eu queria fazer menção do seguinte. O verso 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir. Eu queria focar novamente essa palavra, servir a dois senhores. Nós já entendemos que conforme o meu coração e o tesouro dele, né, afeta a minha forma de pensar, afeta a minha mente, a minha visão, a forma de ver as coisas. Agora ela vai afetar, em terceiro lugar, a minha
vontade. A minha vontade agora vai ser, infelizmente, ou felizmente, conforme o bom e o mau coração, afetado por pela minha realidade. A minha vontade vai ser afetada pela luz que lá atrás eu servi. Então é interessante a gente ver que as nossas ações, até registrei o seguinte: aquilo que fazemos é o resultado do que pensamos. Portanto, o que irá determinar nossas vidas e nossas vontades é o que pensamos. E isso, por sua vez, é determinado por onde está o nosso tesouro, o nosso coração. E aí esse tesouro, irmãos, vai afetar toda a minha pessoa, toda a minha personalidade. A minha mente vai afetar a minha vontade, o meu espírito, minha alma e todo o meu ser. Então, irmãos, pensa tanto negativamente como positivamente. Esse pensamento, né, esse meu tesouro, ele afetou o meu coração, ele afetou a minha forma de ver. Então, se eu realmente tenho meus olhos voltados ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, ele vai nos dar pensamentos puros, pensamentos que agradem ao Senhor, ao nosso Deus. A gente vai começar a pensar os pensamentos de Deus. E aí vai fazer com que eu tenha uma convicção na hora de decidir, a minha vontade de servir a Deus. E não mais, e aborrecer ao outro Senhor, que é a riqueza. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Como encaramos essas coisas vai determinar o meu relacionamento com Deus? É exatamente isso, irmãos. Como a gente encara o meu tesouro, isso vai interferir significativamente o meu relacionamento com Deus. É isso que vai determinar, não depois. A gente não começa pelo seguir a Deus. A gente começa por onde está nosso coração. Aquele coração que está já se rendendo ao Senhor, é Ele que lá atrás, que Ele tem guardado o seu tesouro nos céus. É Ele que está com o seu olhar, né, com os seus olhos bons, iluminando todo o seu corpo. É Ele que vai decidir pelo Senhor. E aí, irmãos, essa ligação, coração, mente e vontade, nós podemos perceber. Olha que interessante a passagem que Jesus diz em Marcos 12, 30. Do nosso comprometimento com o Senhor. Abramos lá. Em Marcos 12, 30. Muito conhecida essa passagem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Irmãos, percebam que realmente afeta todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E aí, quando o Senhor nos convida, né, a segui-lo, Ele diz o como, e quais são as exigências divinas, qual a exigência que Ele nos faz para segui-lo. Então tem que ser o todo, tem que ser o coração, amar de todo o teu coração, que é onde está os nossos entesourados, né? Onde estão os nossos tesouros. Amar de toda a tua alma, a nossa mente, os nossos olhos bons vão ser iluminados. E aí, amar com todo o nosso entendimento também faz menção à mente e à vontade, porque você vai tomar uma decisão de toda a tua força e todo o teu entendimento. As três coisas, percebam como as três coisas estão interligadas, irmãos? Quando Jesus ele faz menção então no Sermão do Monte, a gente faz subdivisão, mas o Senhor Jesus ele fez um único trecho, um único argumento, uma única explicação, um único ensinamento. Amém, irmãos? E olha só, quanto mais o Senhor vem exigindo, a gente vem entendendo mais esse processo. Quando ele fala assim, ó, em Marcos 10, 21, ele fala assim, ó, vamos abrir juntos também lá, Marcos capítulo 10, verso 21, discorrendo um pouco a palavra. Fala o seguinte, irmãos, e Jesus, fitando, amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha que interessante, irmãos. E terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Vocês percebem como tudo está interligado? Jesus faz isso, ele orienta isso ao jovem de qualidade, ao mancebo de qualidade. Só que isso é lição para nós também, irmãos. Jesus também está falando no sentido material que nós também temos que vender tudo que temos.
Não quer dizer efetivamente, mas se a gente tem aquela posse, a gente tem que ter aquela posse como não sendo minha. Não é isso que a gente aprende lá? E tudo que nós temos, Paulo fala sobre isso? Para como não sendo nosso, sendo do Senhor. Então, se a gente tem aquela posse, e a gente não vendeu, o que significa isso? Se o nosso coração não está apegado nela, aí sim, eu vou juntar tesouro no céu. Olha o Senhor falando a mesma linguagem aqui, irmãos. E aí, a gente vai conseguir fazer o quê? Segui-lo. É esse o caminho. O coração totalmente voltado, amando a Deus, abnegado de todos os bens terrenos, né? Onde não está apegado ali. Isso vai te libertar, você vai estar totalmente livre para, além de juntar tesouros no céu, seguir o nosso Deus. Eu queria, irmãos, trazendo já esse conceito, né, com vistas nesse conceito, a gente vai perceber o seguinte, que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter uma forma de encarar as coisas do mundo. É o nosso olhar, o nosso olho bom. Né? Às vezes, a mesma situação, irmãos, ela é encarada de várias formas diferentes. E aí eu pergunto, será que nós estamos com o nosso olhar calibrado com o olhar de Deus? Será que nós estamos vendo como Deus quer que nós vemos as coisas? E eu pergunto isso porque eu queria, já praticamente encerrando aqui, irmãos, esse ensinamento, né? Deus, ele não divide, para finalizar o verso 34, ele fala que ou você ama a um e odeia o outro, ou vice-versa. Isso significa que aquele que ama a Deus jamais pode amar as riquezas. E quando fala de riqueza, está envolvendo, juntando, né, todos os bens terrenos. Ele está fazendo menção a todos os bens terrenos. Então, tudo aquilo que é riqueza, se você o ama, você não pode amar o Senhor. É impossível amar a dois senhores. Amém? E aí, irmãos, isso é o que mais ofende ao nosso Deus. A gente está usando o nome dele, dizendo que, às vezes, nós estamos falando que nós amamos ao Senhor, mas, na verdade, nosso coração está em outro lugar. Amém? E aí eu queria, para encerrar, irmãos, eu queria citar um exemplo da própria palavra de Deus, de duas visões distintas, de dois olhos, um olho bom e um olho mau. Os irmãos conhecem bem, assim que Israel já tinha saído, Deus já tinha libertado Israel da terra do Egito, com mão forte e braço estendido, de uma forma miraculosa, 10 pragas, mar vermelho e tudo mais, e aquele povo se depara de frente com Canaã. Deus tinha prometido para eles uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Enfim, chegaram diante da terra prometida. E Deus decide mandar 12 espias. Primeira vez que eu li essa história, que eu vi o desfecho dessa história, eu me perguntei, meu Deus, por que Deus mandou os espias? Porque Deus queria que Israel fosse revelado para o coração de Israel quem eles eram. Deus já conhecia o coração, Deus já conhecia quem eles eram, mas eles não conheciam a eles mesmos. E aí o que aconteceu? Deus mandou os espias, eles foram naquela terra, eles ficaram por 40 dias. E lá, quando eles voltaram, tivemos duas interpretações. Ali nós vemos Josué e Calebe, onde eles viram lá as riquezas, né, as bênçãos, cachos de uva que 2 homens tinham que carregar, e ali eles voltam dizendo para entrarmos naquela terra prometida que seriam deles. Já em contrapartida nós vemos 10 dos outros espias que falam, não, aquele povo é forte, aquele povo tem as cidades são fortificadas e tem gigantes naquela terra. O Senhor, não sei por que o Senhor nos tirou lá do Egito para nós agora morrermos diante desses povos. E aí eles incitaram todo Israel. E nós conhecemos a sentença. Qual que foi a sentença? Aquele povo todo caiu no deserto. Deus só colocou Josué e Calebe daquela geração. Então, irmãos, como que esses 2 homens viram, quando eles chegaram na mesma terra, cheia de adversidades, eles olharam com o olho de Deus. Eles olharam e viram que Deus é mais poderoso e suficiente, vai nos entregar esses povos. Então, como que é o nosso olho? E aí, irmãos, nós conhecemos Josué, ele entra liderando Israel, e Calebe, ele fala o seguinte, hoje, com 85 anos, eu tenho a mesma força e o mesmo vigor de 40 anos atrás. Irmãos, como está
o seu coração, como está, Jonatas, o meu coração. Então, irmãos, nós temos que fazer uma análise, e eu queria encerrar, né, para nós sabermos se nós estamos servindo esse Deus de todo o nosso coração. Eu queria encerrar com o último versículo, que está lá em 1 Coríntios, que nós falamos todas as nossas ceias, que diz assim, verso 23. Desculpa, irmãos, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que fique esse versículo, irmãos, para nós termos um temor ao Senhor, para nós analisarmos o nosso coração, irmãos. Vamos ser vigilantes, constantes em oração, para nós não sermos pegos de surpresa naquele dia. Que nosso coração, em tudo que nós façamos, irmãos, seja para armazenarmos tesouros nos céus, para que o nosso corpo ilumine, né, através dos nossos olhos, ilumine a verdade que é Cristo, ilumine a luz que é Cristo, e nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, palavra de ensinamento, né? Que realmente nós possamos ser edificados nessa palavra, dessa forma, porque é assim que nós somos abençoados, né? Vocês viram que o irmão gosta de estudos, né? E ele é um professor da nossa escola dominical. E você que gosta e quer aprender, venha quando tiver tudo normal, as escolas que vai continuar, e você terá a oportunidade de estar aprendendo a palavra de Deus através do nosso irmão. Amém? Deus abençoe meu querido irmão, cooperador Jonathan. Quero orar com você e agradecer a Deus por tudo. E até o próximo culto em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por tudo que aconteceu até este momento, Senhor, neste culto glorioso, com esta palavra de ensinamento, que nós possamos guardar em nosso coração, querer, Senhor amado, juntar o melhor tesouro na glória, Senhor. Que a nossa visão possa ser uma boa visão, Senhor, no sentido de perceber que as coisas do céu são as mais valiosas. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.